Graça e paz, amada igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Nós iremos ler do 1 ao 12. Convido a igreja a ficar de pé. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler, Senhor. Te peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja presente aqui em nosso meio, esteja nos dando entendimento da Tua palavra, que nós possamos estar concentrados, ó Deus, nos despindo do nosso entendimento, de nós mesmos, e que o nosso coração esteja aberto, propício, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. Me usa como um instrumento do Senhor, me faz útil na Tua obra, no Teu reino, Senhor, e assim abençoa cada um que ouve essa palavra nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já meditamos sobre a bem-aventurança do versículo 3, do versículo 4 e agora do versículo 5. Para os irmãos que querem uma reprisezinha, bem-aventurados os pobres de espírito. Geralmente a gente pensa que quando a gente lê o pobre de espírito, é aquela pessoa nova convertida, que não tem maturidade ainda. A pessoa é pobre, não tem entendimento, ela não conhece direito a Deus, então ela é pobre de espírito, né? Ou às vezes a gente pode pensar que é uma pessoa pobre de espírito, é uma pessoa pobre financeiramente. Ou às vezes a gente pode pensar que uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que baixa a guarda e não revida com ninguém, é isoladinha na dela, quando na verdade o pobre de espírito é aquele que reconhece que espiritualmente ele depende única e exclusivamente de Deus, que sem Deus ele não é nada. Então nós meditamos sobre isso. E as pessoas que reconhecem isso de Deus, reconhecem que Deus é tudo na vida dele, e que sem ele não existe nada, ele é pobre, miserável, essas pessoas são felizes, não se frustram com facilidade, né? Bem-aventurados os que choram. Não é esse choro de raiva, de ódio, de vingança, não é esse choro que emana lágrimas e incham os nossos olhos, né? Mas é aqueles que choram diante de Deus por causa de seus pecados, que choram arrependidos e não choram a consequência do pecado, mas choram arrependidos por magoar, por ferir a santidade de Deus com os nossos pecados. Então esses que choram dessa forma, eles agradam a Deus e são felizes. E hoje nós iremos nos debruçar um pouco sobre bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em algumas versões dizem bem-aventurados humildes, né? A linguagem de hoje diz bem-aventurados humildes, humildes e mansos, né? Quando nós pensamos uma pessoa humilde, na nossa língua portuguesa, né? Uma pessoa humilde, uma entrevista, uma matéria lá, uma família humilde aqui da cidade, a gente entende o quê? Uma pessoa com pouco recurso financeiro, né? Traz isso
monetariamente, quando na verdade não tem nada a ver o fato da pessoa ter muito ou pouco dinheiro. A humildade, ela não se mede por cifrão, né? A mansidão, ela não é medida também por cifrão. Bem-aventurado os mansos. Manso, o que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que tem um temperamento fácil. É uma pessoa que é sossegada, é tranquila, é calmo. Um exemplo, o mar. O mar, naturalmente, ele é bravo, naturalmente ele tem ondas, mas existe aqueles braços do mar, aonde é mais estreito, aonde não possui ondas, e a gente costuma falar que é o mar manso, uma água mansa, água de rio é uma água mansa. Embora a natureza do mar seja a natureza impetuosa de formar ondas e de inquietação, quando nós usamos a palavra manso, para ele representa que, embora a natureza dele seja uma, ele é outro naquele momento. Então, qual é o contrário de manso? Para nós entender melhor a palavra, quando a gente pega o que é contrário, fica mais fácil para a gente associar, né? Quem é uma pessoa que não é mansa? É uma pessoa que é brava. Um mar bravo não é um mar manso. Uma pessoa brava não é uma pessoa mansa. Malvado. Olha só os adjetivos. Bravo, malvado, malcriado. Conhece algum crente malcriado, às vezes até com Deus? Apavorado, preocupado, precipitado. Pessoas com essas características, elas não conseguiram ainda ser pessoas mansas. E o que esse texto quer dizer? Então, bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? Quem são essas pessoas que são felizes? São as pessoas que tiveram uma boa educação? A gente pode dizer que uma pessoa que é estudada, que é refinada, uma pessoa que tem boas maneiras, tem etiqueta, fala num tom agradável, não fala gritando, apavorado, é uma pessoa mansa? Não. A pessoa, por ter boa educação, por aprender numa escola as boas maneiras, etiquetas, regras de comportamento, não torna ela uma pessoa mansa, que tem uma boa oratória, sabe se dirigir a qualquer público. Isso não torna a pessoa mansa. Não torna uma pessoa mansa também o fato dela ser mole. O fato de uma pessoa ser mole, ela ser covarde, ela ser medrosa, né? Não torna ela uma pessoa mansa. Olha os exemplos dos discípulos. Olha Jesus. Jesus era manso. Os seus discípulos, eles tinham mansidão. Aqueles que nos antecederam lá no passado também tinham mansidão. Mas nem por isso, nem por eles serem mansos, quando vieram as ameaças de morte em cima deles, eles não negaram Jesus. Porque ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é ser covarde. Ser manso, você crê, você acredita piamente, está no caminho certo, não importa o que aconteça, você vai continuar firme nos seus propósitos. Então, às vezes a gente confunde uma pessoa mansa com uma pessoa mole, uma pessoa covarde, uma pessoa que é medroso demais. Quando a gente olha para os exemplos de mansidão que nós temos na Bíblia, nós percebemos que são pessoas que vão até o fim, que vão até as últimas consequências. Então, nós não podemos dizer que uma pessoa mole é uma pessoa mansa. Não podemos dizer que uma pessoa mansa também é aquela que quer manter a paz a qualquer preço. Tem aquelas pessoas que querem manter a paz a qualquer preço, que são às vezes até coniventes com coisas erradas para manter a paz. Que fica sempre em cima do muro, não toma um partido, não defende nem A e nem B, fica ali em cima do muro, porque quer agradar todo mundo, é neutro, né? É sem sal, não tem opinião própria. Pessoas assim não são pessoas mansas. Então, o fato de você querer manter a paz a qualquer custo, pisaram no meu carro, não tem problema, deixa bichinho, não,
brigado. Eu disse, não briga, não faz isso, não fala alto, não magoa, não faz isso. Né? Não é sinônimo de mansidão. Não é apenas ter controle emocional também. Porque muitas vezes a gente vê que aquela pessoa passa por uma dificuldade, mas está ali firme, tranquila, tem todo um controle emocional diante de situação difícil, quando na verdade por dentro está agitado, por dentro está aflito, está em ponto de dar um AVC, está em ponto de dar um derrame, mas não demonstra isso. Então essa calmaria aparente que nós podemos ver em algumas pessoas não é sinônimo de mansidão. Você não ter controle emocional diante de situação difícil, mas por dentro está parecendo um vulcão, não é uma pessoa mansa. Uma pessoa que não fala mal, mas pensa mal, não é uma pessoa mansa. Por quê? Porque mansidão é um fruto do Espírito Santo. Mansidão está na lista. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. O irmão que abriu, que achou, pode ler, por favor. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Nessa versão está traduzindo mansidão por humildade. Então, irmãos, quando nós observamos então e vemos que mansidão é o Espírito Santo que produz em nós, a partir do momento você pode julgar ou julgar você mesmo e dizer que uma pessoa que não tem Jesus, por mais que ela aparente ser uma pessoa mansa, ela não é. Porque quem produz mansidão em nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. E são bem-aventurados aqueles que vivem na prática da mansidão. Porque por ser fruto do Espírito Santo, isso vai influenciar e vai fazer com que nós sejamos submissos à vontade de Deus. Vai fazer com que nós nunca se revoltemos ou ficar ali rebelde contra a vontade de Deus, com a maneira de Deus agir. Irmão, quantas pessoas perderam sua fé, fracassaram da fé, por colocar Deus na parede e as coisas não acontecerem como eles queriam que fosse. Quantas vezes nós ouvimos testemunho de pessoas que superaram, mas que em algum momento da sua vida colocaram Deus na parede, e pensaram Deus, questionaram Deus e ficaram rebeldes com Deus por um bom tempo, até o Espírito Santo trabalhar novamente. Quantos testemunhos nós não vemos isso? Então, a pessoa mansa que tem o Espírito Santo de Deus, ele não se revolta contra a maneira de Deus agir. A gente às vezes quer entender por que Deus, por quê. E quando a gente não entende esse porquê, começa a questionar a nossa fé, começa a questionar a maneira de Deus trabalhar, porque nós não entendemos. Paulo dá um exemplo de mansidão em Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Um outro irmão que achou, por favor. Filipenses 4:11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Quem é o apóstolo Paulo? Quando falamos em apóstolo Paulo, vemos um homem corajoso, arrojado, que não tem medo, que vai em frente e desafia, né? Mas ele diz, olha, eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. No versículo 12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. E aí vem o versículo 13, que é muito querido e amado por muitos nós cristãos, ou melhor, por todos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso estar bem hoje, posso não estar bem amanhã. Eu posso ter muito hoje, posso não ter muito amanhã.
Mas eu posso, por quê? Porque todas as coisas vêm de Deus. Então eu posso todas as coisas. Não é, eu posso comprar um avião, eu posso ter um navio, eu posso isso, eu posso todas as coisas. Não é nesse sentido esse versículo. Eu posso estar bem e posso não estar bem em algum momento. Eu posso ter sucesso, em alguns momentos eu posso ter fracasso. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Podemos todas as coisas em Cristo. Muitas vezes nós confundimos, usamos isso para dizer que eu posso muita coisa, eu posso ganhar um salário tal, eu posso conquistar fulano, eu posso ter a casa que eu quero, mas não é nesse sentido. Então o apóstolo Paulo, uma pessoa mansa, ele aprendeu com quem? Com o Espírito Santo. Aprendeu a ter muito e a não ter muito em alguns momentos. Então é uma pessoa que não se decepciona com Deus. Está tudo bem hoje? Glória a Deus. Mas amanhã não está tudo bem? A culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. Às vezes é um aprendizado que Deus quer nos permitir. Muitas vezes é consequência de nossas atitudes, né? Então a pessoa que desfruta desse fruto do Espírito Santo na vida, ela está debaixo do controle de Deus. Aí aqui entra um exemplo. Vocês já viram como é que amansa cavalo, amansa burro? Um burro bravo? Para que serve um burro bravo? Um cavalo bravo? Um jumento bravo? Serve para nada, não. Só para dar coice. Para dar coice, não é útil nem na lavoura, nem para transporte, porque ele não é domesticado. E essa palavra de manso é exatamente nesse sentido que essa palavra é aplicada aqui nessa questão do versículo 5. Quando um animal ele é amansado, ele é domesticado, ele passa a ser útil. Ele passa a ajudar na lavoura, no transporte, né? E em vários momentos o homem dependeu muito do cavalo, dos animais que eram bravos e que foram amansados. Lá no Nordeste, quando eu vi o pessoal amansando bravo, é bem doloroso. Os bichinhos sofrem um bocado, mas fica mansinho depois, bem mansinho. E é nesse sentido que o Espírito Santo faz conosco. Quando nós entramos para o Evangelho, para a vida cristã, nós entramos bruto, rebelde, selvagem, carregado de tudo quanto é pecado, de tudo quanto é mau costume, gosta de coisa e vem carregado com tudo aquilo que você viveu a sua vida inteira. Você traz aquela bagagem com você. E Deus vai trabalhando, e Deus vai trabalhando, até chegar o momento onde nós podemos dizer que somos pessoas mansas, que o Espírito Santo já nos amansou. O Espírito Santo já tirou aquele fardo, aquela coisa ruim que nós trouxemos do mundo. Então, a partir desse momento, nós somos pessoas mansas. Quem são pessoas mansas? Só quem tem o Espírito Santo. Quem passou por esse processo de ser amansados pelo Espírito Santo. É ser ensinado, é ser adestrado todo dia. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo adestrados, nós estamos sendo ensinados, exaltados nesse momento pela palavra de Deus. Então, o forte, a pessoa forte não é aquele que domina os outros, mas a pessoa forte é aquela que consegue dominar a si mesmo. Se permitir que o Espírito Santo tome o controle, que a pessoa assuma ali o controle de sua vida. E a partir das coisas que eu gostava, que o Espírito Santo não gosta que eu gosto, eu passo a deixar de gostar para agradar a Deus, né? Então nós começamos a dominar, a colocar a nossa vida no jugo, pegar o jugo de Jesus, né? Como diz em Mateus 11, 28 ao 30. Um outro irmão leia, por favor. Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de
coração e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Olha só, você se colocar, porque Jesus aqui ele não está impondo, você tem que vir a mim, porque eu vou te colocar o jugo. Não. Venham a mim, é um fato, é decisão, é vontade própria. Venham a mim vocês que estão cansados, aprendei de mim e tomem o jugo, tomem o meu jugo, né? Peguem o meu jugo. O que é o jugo? Vocês já viram aqueles cavalos que puxam charretes e que eles usam um instrumento que põe no pescoço de um e do outro, para que eles consigam andar no mesmo passo, no mesmo ritmo? Quando um corre, o outro corre, quando um diminui o ritmo, o outro diminui também. Então aquele instrumento é o jugo, é que une os dois cavalos. Geralmente é usado num cavalo habilidoso e um cavalo aprendiz do lado, para que o aprendiz aprenda a andar no ritmo do habilidoso. E quando Jesus fala isso, coloquem o meu jugo sobre vocês, assim, venham, ande comigo e aprendam de mim, que eu sou manso. É a primeira expressão que Jesus usa. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, que quer dizer praticamente a mesma coisa. Então, quando Jesus coloca assim, por quê? O mais forte não é aquele que domina os outros, mas é aquele que domina a si mesmo, consegue se colocar debaixo do jugo de Jesus, se permitir aprender com Jesus, se permitir andar no ritmo daquele que já está mais habilidoso. Então, o manso é aquele que abre mão dos seus direitos. Por exemplo, Jesus, mesmo sendo Deus, não abriu mão de ser Deus aqui na terra e morreu como homem, por amor. Esse exemplo de mansidão de Jesus é admitir, agora isso aqui eu acho bem interessante, ser manso é admitir diante dos homens o que admitimos diante de Deus, é ter clareza de quem você é. Irmãos, eu nunca tinha pensado nesse aspecto aqui para uma pessoa mansa. Diante de Deus em oração, nós oramos dizendo: Senhor, me perdoa pelas minhas fraquezas, meus pecados, e a gente consegue até nomear os nossos pecados e as nossas fraquezas diante de Deus. Mas chega um irmão e me aponta os meus erros, chega um irmão e me aponta os meus pecados, como que eu me comporto? Será que a gente entende? Não, é isso mesmo que eu sou, tá certo. Não, a gente cria ira, raiva do irmão, porque o irmão está ofendendo a nossa integridade. Mas diante de Deus a gente sabe que nós somos pior um pouquinho do que o irmão falou, né? Então aqui ser manso é admitir diante dos homens o que admitimos diante de Deus, é ter clareza de quem realmente nós somos. Nós somos falhos, somos fracos, somos, mas do fundo do nosso coração, de dentro para fora, nós precisamos admitir para nós mesmos quem nós somos, porque a pessoa que é mansa, ela não pensa sobre ela mais do que convém. A Bíblia diz lá: não penseis de vós mesmos mais do que convém. Então, quando a gente se acha muito, quando a gente, diante das pessoas, a gente se acha que é melhor, se acha o fulano, o beltrano, tal, diante de Deus nós sabemos que nós não somos essa Coca-Cola toda. Nós sabemos que nós somos falhos tanto quanto os demais irmãos, né? Então, uma pessoa que é mansa é uma pessoa que não tem um pavio curto, ela não se inflama e não tem desejo de vingança. Olha só, uma pessoa que se inflama, uma pessoa que tem desejo de vingança, ela comete um outro pecado, o pecado da usurpação. A Bíblia diz que somente a Deus pertence a vingança. E às vezes, quando nós temos sede de vingança, quando nós queremos revidar o mal com o mal, nós, em algum momento, desejamos ocupar o lugar de Deus. Quando julgamos as pessoas de acordo com os nossos critérios, nós usurpamos o lugar de Deus e começamos a sair do nosso lugar de servo, de filhos, e passamos a exercer a função de juiz, de acusador, né? Então, mansidão
Mansidão não é, como eu falei, não é só falar mal, é não pensar mal dos outros. Falar mal, até a gente consegue controlar, às vezes, a língua e não falar mal dos outros, mas você consegue não pensar mal? Se você consegue não pensar mal dos outros, está em bom caminho. Então, não perdoar as pessoas, isso impede o processo de mansidão na nossa vida. Uma pessoa que recompensa o mal com o mal nunca será uma pessoa mansa. Quais são as razões que eu tenho para ser manso? As razões prioritárias é que a Bíblia está recheada de exemplos de pessoas mansas. E nós temos Jesus, né, que nós lemos agora há pouco, quando ele diz: aprendei de mim porque eu sou manso. Aprendei de mim. E quando nós olhamos para essa parte que nós estamos lendo, é um ensinamento de Jesus. E o comportamento de Jesus, ele viveu isso na prática. Quando nós olhamos para a trajetória de Jesus, a mansidão é um marco na vida de Jesus. Mesmo ele sendo manso, ele não era fraco, ele não era omisso, ele foi até as últimas consequências. Temos o exemplo de Abraão. Abraão foi manso também. Quando Abraão estava peregrinando com Ló, quando as criações deles estavam muito prósperas, o que Abraão falou para Ló? Ló, escolhe, meu filho, para onde é que tu quer ir? Não quero ver confusão contigo, escolhe. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe. Porque ele sabia que a vida dele, o sucesso dele, as bênçãos dele, não era o lugar onde ele estava, era quem estava com ele, né? É tanto que Ló escolheu ir para a banda de Sodoma. E Abraão ficou do outro lado e foi próspero. Então, um exemplo de mansidão de Ló. Moisés também foi um homem manso. Em Números 12:3, ele foi o homem mais manso do mundo. Moisés, olha só. Moisés foi um homem manso, mas chegou uma hora, ele quebrou as pedras dos 10 mandamentos. Ele foi manso, ele era manso, mas ele chegou a bater na rocha quando era para tocar na rocha. Concluiu a missão dele, foi até onde deu, não desistiu. Então, manso não é aquele que desiste no meio do caminho. Manso não é pessoa fraca. Estou citando aqui, enfatizando, porque para mudar nossa concepção de uma pessoa mansa, ser uma pessoa sem valor, uma pessoa que, sabe, que não cresce espiritualmente. Então, o manso, ele confia no provedor e não na provisão. Ele confia no Deus que provê todas as coisas. E a Bíblia diz aqui que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O manso, ele desfruta do melhor dessa terra. Porque a pessoa mansa, aqui ainda nessa terra, ele consegue ser uma pessoa alegre, ele consegue estar contente, ele consegue ter boas amizades, ele consegue administrar bem os conflitos. Aqui ainda nesse mundo ele tem uma vida espiritual com qualidade. Ele desfruta o melhor que tem aqui. Desfruta o melhor com sua família, desfruta o melhor no seu trabalho. A pessoa mansa, ela sabe se relacionar com os demais, sem querer ser superior aos outros, sem permitir que os outros também deixem ele lá para baixo. Ele consegue desfrutar, ainda aqui nessa terra, de coisas boas, o lado bom da vida. E tem a promessa de que na parte vindoura, nos céus, também estaremos com Cristo. Porque lá no céu só entram os mansos. Se não for manso, né? Então nós estamos nesse processo de sermos amansados. O fruto do Espírito é paz, amor, alegria, bondade, mansidão. Dificilmente nós teremos todos essas qualidades na nossa vida. Mas o Espírito que produz um, ele produz o outro. Que nós possamos buscar em Deus sermos cada dia mais mansos. Que nós possamos olhar para o nosso comportamento, que nós possamos nos observar e de fato ter esse desejo de alcançar um padrão de mansidão na nossa vida, né? É Deus que coloca amor na nossa vida, é o Espírito Santo que coloca paz, é Ele que coloca alegria e é Ele que coloca mansidão.
que nós possamos buscar mansidão, para que assim nós possamos ser pessoas felizes ainda aqui nessa terra. Amém? Convido a igreja a ficar de pé. Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a nossa vida e conhece a necessidade que nós temos de sermos transformados dia após dia, Senhor. O Senhor sabe as lutas que temos todos os dias para nos mantermos fiéis a Ti, para nos mantermos em comunhão contigo, Senhor. O Senhor sabe as lutas que temos, porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor quem nos ajuda dia após dia. Quero te pedir, Senhor, pela vida da Tua igreja, que possamos alcançar esse padrão de mansidão em nossas vidas. Que sejamos fortes, corajosos, valorosos, assíduos na obra do Senhor, mas que possamos manter o nosso coração manso, na dependência do Senhor, na nossa confiança no Senhor, e que o Teu Espírito Santo venha nos domesticar, venha nos amansar a cada dia que ouvimos a Tua palavra, que ouvimos a pregação da Tua palavra, que lemos a Tua palavra, que cantamos alguma música que nos traga um avivamento na nossa vida, que nos traga uma transformação na nossa vida, para sermos pessoas mansas, com o nosso coração que agrade ao Senhor. Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor Deus, pelas nossas falhas, nossas fraquezas, por as vezes que ao invés de ser mansos, somos moles, somos malcriados, somos rebeldes contra Ti, somos negligentes com a Tua palavra, somos negligentes com o reino do Senhor. Nos perdoa, meu Pai. E nós sabemos que somos assim, e o Senhor conhece o nosso coração. Te peço constância na nossa vida, Deus. Nos dê constância, nos dê fervor na Tua obra, meu Pai. Guarda-nos de todo o mal, leva-nos para os nossos lares nesse momento e protege a nossa vida, a nossa família, nossos amigos, nossos irmãos que não estão aqui, onde quer que eles estejam nesse momento, Senhor, que a Tua bênção recaia sobre a vida deles, a Tua proteção e o Teu livramento, Senhor. Nos ajude a ser manso a cada dia, é a minha oração no nome de Jesus. Amém.